Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos refletir sobre o tema Descobrindo a Igreja de Deus através da Bíblia. Esse é um tema maravilhoso e é muito impressionante também. Eu creio que vale a pena você assistir esse vídeo até o fim. E por favor, não deixe de compartilhar com os seus amigos também. Para sabermos qual é a Igreja de Deus, nós precisamos ler e entender o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, no verso 17 e 18. São palavras de Jesus, que diz assim: Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Você notou que Jesus fala de uma pedra que foi rejeitada? A primeira coisa que nós precisamos saber para compreendermos essa declaração de Jesus é saber um pouco sobre a história da pedra que foi rejeitada. E a pergunta que eu faço é: quem é a pedra rejeitada? Eu vou tentar contar para vocês, poucas palavras, a história dessa pedra, o que os teólogos falam sobre ela. A pedra rejeitada foi uma pedra que foi levada para Jerusalém na época da construção do Templo de Salomão, lá em Jerusalém. E essa pedra foi cortada lá da pedreira e foi levada para os construtores. E quando eles viram essa pedra, eles acharam uma pedra muito esquisita, uma pedra muito feia, e que, portanto, não deveria ser usado naquele templo. E eles deixaram a pedra de lado. Ela foi rejeitada. O tempo foi passando, mas chegou um momento em que os construtores não puderam prosseguir na construção do templo, porque houve um problema na fundação do templo. Havia um buraco e eles tentaram colocar várias pedras, mas nenhuma era capaz ou suficiente para resolver o problema. E aquela pedra que fora rejeitada, ficou por muito tempo tomando sol e chuva, alguém teve a ideia de experimentar colocar aquela pedra naquele buraco, que eles chamavam de esquina do templo, ou pedra da esquina. É a parte principal quando se faz uma fundação e vai se construir o alicerce para construir um edifício. E eles colocaram aquela pedra que fora rejeitada a princípio naquele buraco, e não é que deu certo. E graças àquela pedra a construção pôde ser concluída, porque aquela pedra passou a ser a pedra principal, a pedra da esquina na construção do Templo de Salomão. Essa é a história da pedra rejeitada. Uma pedra que ninguém dava valor a ela. E no final, ela tornou-se a pedra principal naquela construção. Agora eu te pergunto, quem na Bíblia é chamado de pedra angular ou pedra principal? Você já sabe, é Jesus Cristo. E ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 11, está escrito que Jesus é esta pedra angular, esta pedra de esquina, essa pedra principal. Há um texto na Bíblia que muitas pessoas têm uma certa dificuldade para compreenderem, e esse texto fala da conversa que Jesus teve com Pedro sobre a edificação da sua igreja. Esse texto está em São Mateus, no capítulo 16, versos 16, 17 e 18. Vamos ler, está escrito assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, para entendermos estas palavras de Jesus, nós temos que saber qual é a diferença entre uma pedra e uma rocha. Jesus disse a Pedro: tu és Petro. Mas a palavra Pedro, no grego, ela é Petros. Petros, meus amigos, significa uma pedra pequena, ou um pedrisco, ou ainda podíamos dizer um grão de areia. Enquanto que a palavra pedra, no grego é Petra, e Petra significa uma pedra grande ou uma rocha. Você entendeu a diferença entre a palavra Pedro, que significa Petros, uma pedra pequena, um pedrisco, e Petra, uma pedra grande, uma rocha. E agora então, depois de saber essa diferença, nós podemos entender sobre qual pedra Jesus iria construir a sua igreja. Então notem, Petra, uma rocha, uma pedra grande. Pedro, Petros, uma pedra pequena, um pedrisco, um pedregulho. E nós, seres humanos, de acordo com a Bíblia, somos chamados de pedras, pedriscos, um grão de areia. E agora eu te pergunto, aonde Jesus construiria a sua igreja? Sobre uma rocha ou sobre um grão de areia? Sobre uma grande pedra ou sobre uma pedrinha? É claro que Jesus construiu a sua igreja sobre a rocha. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, Pedro fala que Jesus é uma pedra viva. E ele diz que Jesus é uma rocha. De acordo com o apóstolo Pedro, cada ser humano é uma pedra. E nós, como cristãos, somos edificados sobre a rocha, sobre a pedra que é Cristo. E assim sendo, então, de acordo com a Bíblia, Jesus é a rocha, ou a pedra sobre a qual a sua igreja está edificada. E eu quero mostrar também aqui o apóstolo Paulo, na sua carta que escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no verso 19 e 20, ele diz que a igreja cristã, a igreja dos apóstolos, foi edificada sobre a pedra principal de esquina, que é Cristo Jesus. E Paulo ainda faz questão de dizer que as pessoas que pertencem à família de Deus são aquelas que têm a vida edificada sobre esta pedra angular, que é Jesus. Agora vamos procurar entender o que Jesus quis dizer, ou o que ele quis ensinar, quando ele diz que quem cair sobre a pedra ficará em pedaços, e sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. Então, no texto, Jesus fala de duas alternativas. Ou a pessoa ficará em pedaços, ou a pessoa vai virar pó. A mensagem desse texto, meus amigos, é o seguinte: quem aceita Jesus e nega a si mesmo, isso significa ser despedaçado. Então veja bem, o pecador, ao aceitar Jesus, ele nega-se a si mesmo. Isso significa ficar em pedaços. Significa deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Ser despedaçado em cima da pedra
Também significa permitir que Jesus mude totalmente a vida da pessoa. Agora, pensa comigo, se cair sobre a pedra significa ser salvo, então, sobre quem a pedra cair, o que significa? Sobre quem a pedra cair, meus amigos, significa perder a salvação. Sobre quem a pedra cair, significa a condenação no juízo final. E você sabe, de acordo com a Bíblia, no juízo final, o pecador receberá a sentença de condenação e ele será lançado no fogo eterno e ele será reduzido a pó, ou seja, a cinzas, que é a mesma coisa. Para finalizar a nossa reflexão sobre este assunto, depois de compreendermos as palavras de Jesus, eu te pergunto, o que é melhor? Cair sob a pedra e ser salvo? Ou não cair sobre a pedra e permitir que a pedra caia em cima e ser condenado no juízo final? O que é melhor? É necessário escolher, das duas uma. Ou escolhemos cair sobre a pedra, que é Jesus, que significa aceitar Jesus e ser salvo, ou não aceitar Jesus e no dia do juízo final receber a condenação, ou seja, a pedra vai cair sobre a pessoa e vai esmiuçar e a pessoa se tornará em pó. Essa é a mensagem que Jesus deu. Agora, meu prezado amigo, hoje, enquanto Jesus está no santuário celestial, intercedendo em favor de nós pecadores, agora é o momento, agora é o tempo de cairmos sobre a pedra. Ou seja, agora é o tempo de aceitarmos a Jesus, porque Ele está intercedendo em nosso favor. Jesus quer perdoar os nossos pecados. Jesus quer purificar a nossa vida. Jesus quer nos tornar santo. Jesus quer nos preparar para o seu reino. Não quer você entregar a vida para Jesus enquanto ainda a porta da graça está aberta? Enquanto temos ainda a chance de aceitá-lo como nosso Salvador pessoal? Se é isso que você quer, então eu quero orar por você. E aí onde você está, se você puder fechar os olhos, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Nosso Deus querido, Pai Celestial, Senhor, agradecemos pelo privilégio que temos de estudarmos a Tua Palavra e conhecermos a Tua Igreja. Sabemos que Jesus é a pedra angular, que Jesus é a rocha sobre a qual a Sua Igreja está edificada. Deus querido, ajuda-nos a permanecermos ao Teu lado. Aceita, Senhor, a nossa entrega, perdoa nossos pecados, purifica a nossa vida de todo mal. Senhor, trabalha com a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter, para sermos semelhantes a Jesus cada vez mais. Nós queremos, quando Jesus voltar, estarmos todos preparados para morarmos com Ele no Seu reino. Então, Senhor, abençoa os nossos amigos, cada pessoa que acompanhou esse estudo até o final. As pessoas têm as suas dificuldades para compreender a Tua Palavra, têm as dificuldades de saúde, têm as dificuldades por falta de emprego e falta das coisas materiais. Mas, por favor, Senhor, dispensa uma bênção toda especial sobre os nossos amigos e aceita a nossa entrega. Nós te pedimos isto e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.